Olá, essa é mais uma dúvida de bases matemáticas e diz respeito à função custo e lucro, né? Função custo, receita e lucro, uma aplicação bem interessante de funções matemáticas de primeiro e de segundo graus. A função custo de um monopolista ela é dada por, eu tenho aqui, ó, o C é custo, né? 3Q mais 65. Esse Q, que é o x da minha função, é a quantidade para 0 menor ou igual a Q, que é menor ou igual a 100, ou seja, essa função custo ela é válida para Q, para quantidade variando de 0 a 100 unidades. Aqui não especifica, né? Podem ser 100 quilos, 100 toneladas, de 0 a 100 quilos, 0 a 100 toneladas, pode ser em unidades. Tá? Não é isso que interessa aqui. A demanda de mercado desse produto, tá aqui, ó. O que é essa demanda de mercado? É uma função que relaciona quantidade e preço. A gente sabe aí que a lei de demanda, né, vale aí para quase totalidade dos produtos. Se você aumenta preço, a tendência é diminuir a quantidade demandada, esse que é a demanda, que é quantidade. Tá? Se você abaixar o preço, aumenta a demanda. Se você diminuir o preço, abaixa a demanda. Geralmente é uma relação inversa, que aqui é dada por essa função matemática de primeiro grau. Pode ver que se você for aumentando o preço aqui, vai atribuindo preços cada vez maiores. Automaticamente essas quantidades vão sendo cada vez menores. Aí eu quero determinar o valor do Q, ou seja, qual deve ser a quantidade para que o lucro total seja máximo. Bom, aí é que tá, né? Você pode pensar assim, para eu ter o lucro máximo, já que o custo não vai variar independentemente da quantidade, não, mentira, vai, né? Quanto mais você produzir, maior vai ser o custo total. O custo por unidade vai ser menor. Então você pode pensar em vender mais para ter mais lucro. Até certo ponto, sim. Mas nós não podemos esquecer que o lucro, chamado de L, ele depende do quê? Da receita, o bruto que se recebe, né, e do custo. Essa é a diferença. Lucro você já pode escrever aí, a receita menos custo. Nós vamos usar essa fórmula. Então, quanto maior for a minha receita, quanto mais eu vender, mesmo que aumente aí um pouco o custo, eu vou ter maior lucro. Né? Acontece que essa receita, é aí que está o problema, né? Ela depende da quantidade vendida e depende do preço praticado. A receita, outra fórmula que nós vamos utilizar aqui, é preço vezes quantidade. Quanto maior for o preço, maior a receita. Se você fixar a quantidade, sim. Ou quanto maior for a quantidade vendida, maior vai ser a receita. Se você conseguir fixar o preço, sim. O problema é que preço e quantidade tendem a variar em caminhos opostos. Se você aumenta a quantidade, é porque diminui o preço. Né? Se você aumenta o preço, a tendência é diminuir a quantidade vendida. E aí nem sempre vale essa lógica de quanto maior a quantidade vendida, maior vai ser a sua receita, porque você pode estar vendendo mais a um preço bem menor. Então nós vamos analisar isso matematicamente, ok? Bom, dá uma limpada aqui, vamos começar aqui tratando exatamente, já que nós temos o custo, ele já é dado, a função custo já é dada, né? Vamos obter a função receita. Como que eu vou determinar aqui a receita total, que é preço vezes quantidade. Bom, a forma de eu comparar receita com custo é através da variável Q, da quantidade. Tá? Eu não vou inserir o preço nessa relação direta. Então eu tenho que fazer o seguinte, pegar essa função demanda, que diz que a quantidade é dada por 100 menos 5 vezes o preço, tá? E vou aqui isolar o preço. Então eu trabalho aqui como se fosse resolver uma equação, tá? Em P, mas a gente não vai achar o valor do P aqui porque é uma relação com quantidade. Então eu posso escrever, ó, menos 5P fica mais 5P aqui à esquerda, igual a 100, que já estava à direita, eu tenho mais Q à esquerda, fica menos Q à direita, ok? Bom, então eu vou ter que preço é igual a 100 menos Q dividido por 5.
Pode deixar assim? Até pode. Mas é interessante aqui a gente fazer o seguinte, olha, preço vai ser 100 sobre 5 menos Q sobre 5. O coeficiente do Q aqui ele é 1. Né? Então você pode fazer o que? Vamos abrir um espaço aqui. Você pode dividir 1 por 5. Então vai ficar P é igual a 100 dividido por 5 dá 20. Menos 1 dividido por 5, né, dá 0,2 Q. Então aí, ó, essa relação aqui é a mesma que aquela inicial. Q igual a 100, né, é a mesma que essa. Ela relaciona os mesmos valores de quantidade e preço. Só que em uma, você fica mais prático, você fornecer o preço para obter a quantidade, e nessa daqui fica mais fácil, você fornecer a quantidade para obter o preço. Tá ok? Mas elas dizem a mesma coisa. O que nós vamos fazer agora é utilizar essa relação aqui, o preço é igual a 20 menos 0,2Q, nessa função receita. Então você vai escrever que receita é igual preço 20 menos 0,2Q. Isso é preço, só que escrito em função da quantidade. Tá? Então, querendo ou não, essa relação de preço vai continuar aqui nessa função receita, só não vai aparecer diretamente, de forma explícita, a variável P. Ok? Bom, mas aqui o preço está sendo multiplicado pela quantidade. Olha aí. Então, a minha receita vai ser, vamos distribuir 20 que multiplica Q, 20Q, e menos 0,2 que multiplica Q vai dar menos 0,2 Q ao quadrado. Olha aí que interessante. É uma função de segundo grau. E vale lembrar, se você preferir aqui colocar, a gente costuma, né? Costume só, não é obrigado a fazer isso, ordenar do maior grau para o menor, né? Então você pode reescrever essa função nesse formato. Menos 0,2Q ao quadrado mais 20Q. Essa é uma função de segundo grau cujo gráfico é uma parábola. O fato aqui de nós termos a menor que zero, a é o coeficiente do q quadrado, do x quadrado, né? A concavidade da parábola é voltada para baixo. Então você percebe que, olha, a função ela cresce, né? A receita cresce à medida que você aumenta a quantidade, ok, até certo ponto, até o vértice. Depois ela começa a diminuir, mesmo você aumentando a quantidade. Por quê? Porque você está aumentando a quantidade, mas para isso você está jogando o preço lá embaixo. E aí a diminuição do preço está sendo mais forte do que o aumento na quantidade, mais forte na determinação da receita. Não adianta nada vender muito a um preço muito baixo. Essa é a ideia. Você vai trabalhar mais para receber menos e para ter menos lucro também. Bom, então nós temos agora a função receita e a função custo também já foi dada ali no enunciado, né? Você tem aqui o custo, olha lá, 3Q mais 65. O que a gente quer saber? Qual é o valor de Q, quanto que deve ser produzido e vendido para que o seu lucro total seja máximo. Então vamos agora estabelecer a função lucro em relação à variável Q, variável quantidade produzida. Tá aí, eu já deixei função receita e função custo aqui, né? Receita menos 0,2Q quadrado mais 20Q é uma função de segundo grau, né? E a função custo, que é uma função de primeiro grau. O lucro, a função lucro total, né? Que vou chamar de L, tá? Isso é o lucro. Vai ser receita menos custo, como eu já havia adiantado. E a ideia é muito simples, né? Então, o lucro é receita. A receita é dada por menos 0,2 Q ao quadrado mais 20Q. E o custo? O custo é 3Q mais 65. Então, você tem que fazer menos, tá aqui, ó, isso é receita, né? Menos o custo. Então, você tem que colocar o custo aqui. Tá? Se eu coloco só 3Q mais 65 aqui, precisa tomar um cuidado, porque eu vou estar subtraindo só o 3Q, tá? E não o que a gente chama de custo fixo, que é essa parte que não depende da quantidade. Então você tem que colocar aqui obrigatoriamente parênteses. Portanto, a função lucro vai ser menos 0,2Q ao quadrado mais 20Q menos 3Q
menos 65. Tem que subtrair tudo. O que eu vou fazer agora é agrupar termos semelhantes. Só tem dois semelhantes aqui, que são 20q e 3q. Então vai ficar menos 0,2 q ao quadrado, 20 menos 3 dá 17. Então, mais 17q menos 65. Olha aí, essa é a função lucro total. Tá? Se você fizer o gráfico dessa função, a gente não precisa fazer o gráfico, né, para resolver esse problema necessariamente, tá? Mas só para você para te dar uma ideia, se você colocar isso no gráfico, vai ser uma parábola, tá, desse tipo, com cavidade voltada para baixo. E aí ela pode continuar aqui, tá? Você fala, não tem sentido lucro aqui na parte negativa, porque aqui é quantidade e aqui vai ser lucro. Né? É o y e o x que nós temos aí. Né? Não faz sentido lucro negativo, faz sim. Né? Se você, é o que a gente chama de prejuízo, tá? Mas a função lucro sendo negativa é porque você está tendo prejuízo. Significa que o custo supera a receita. Então aqui, a partir desse ponto aqui, ou depois desse ponto, que efetivamente começa-se a ter lucro. Tá? E ele vai subindo até chegar aqui, olha, neste ponto, o lucro ele é máximo, nesse ponto. O valor que vai aqui do y é o lucro máximo. Ah, tudo bem, legal, você sabe qual, você pode determinar qual vai ser o seu lucro máximo. Mas essa questão não pede qual é o lucro máximo, a gente pode até calcular. Ela quer saber qual é a quantidade que deve ser vendida para que o lucro seja máximo. Então, o que se deseja aqui é calcular essa quantidade. Não precisa fazer o gráfico, precisa só ter esse conhecimento de que o gráfico é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Então, o vértice da parábola determina o valor máximo da função, é o y máximo. Tá ok? E a questão pede quem? O x, que leva ao y máximo. Esse é o tal do x do vértice. Né? E o y máximo é o y do vértice. Tem fórmula para isso. Você quer saber, então, a quantidade que leva ao lucro máximo? Essa quantidade, né, vou pôr aqui QM, quantidade que leva ao lucro máximo, é o x do vértice. E a fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a. Bom, quem que é A, quem que é B, né? Vamos abrir aqui um espaço. Você tem que identificar os coeficientes da função de segundo grau. O A é o coeficiente do termo x quadrado, aqui é q quadrado, então é menos 0,2. Né? O B é o coeficiente do x, é 17. Tá? E tem o C também, que aqui não vai precisar, mas se precisasse, olha aí, menos 65. Ok? Então, x do vértice, menos b sobre 2a, vai ficar menos o b, 17, dividido por 2 vezes o menos 0,2. Vou colocar aqui embaixo, isso vai dar menos 17 dividido por 2 vezes 0,2, 0,4, isso aqui é negativo. Ok? Menos com menos aqui vai dar mais. E aqui o resultado é 42,5. Ok? Esta é a resposta. Quantidade tem que ser 40, se for 42 unidades e meia, se forem unidades, né? Ou fica entre 42 e 43, 42,5 quilos, toneladas, né? Seja lá qual for a unidade considerada. Se você quiser saber qual é o lucro máximo, o exercício não pede, mas a gente pode determinar esse lucro máximo. Tá? É o y do vértice, tem fórmula para isso também. Ou se não, você vai pegar a função lucro e calcular, né, para quantidade igual a 42,5. Aí você vai jogar, né, aqui, vamos ver se vai caber, você vai jogar ali, ó, menos 0,2, vai caber, vamos abrir um espaço aqui. Colocar aqui embaixo, olha aí, ó, lucro para 42,5, valor de quê? Vai ser menos 0,2 q ao quadrado, então 42,5 ao quadrado, tá? Mais 17q, 17 que multiplica 42,5, tá? Menos 65, né? Isso, menos 65. Ok? Agora é fazer contas aqui. Eu vou fazer aqui 42,5 ao quadrado,
Resultado dá 1.806,25. Eu já vou multiplicar por 0,2. 361,25. Então, menos 361,25. Mais, vou recorrer aqui à minha calculadora, 17 multiplicado por 42,5, 722,5. Menos 65. Fazendo a subtração aqui, nós temos 722,5. Vou subtrair 65, vou subtrair 361,25. O lucro total de 296,25 reais, né? Se tiver em reais aí, por exemplo. Esse é o valor do lucro total. Ok? Isso é uma aplicação bem interessante. Então, sempre que você tem uma relação de preço com quantidade, né, função de demanda, se aumenta preço, cai a quantidade, por exemplo, esse tipo de estudo é muito frequente. Para você maximizar o lucro, você faz esse mesmo estudo exatamente para determinar qual é a melhor quantidade a ser vendida. Na prática, óbvio que isso pode alterar um pouco, não vai ser exatamente assim, tá? Mas você tem aí uma estimativa de qual é a melhor quantidade a ser vendida para que você atinja o lucro máximo, para que você não trabalhe à toa, né? E o que é mais interessante, nós vimos aqui que o preço, a quantidade, né, é 42,5. Se você voltar lá na função de demanda, nessa função aqui, olha, você consegue determinar qual é o preço então que eu devo praticar para poder chegar. Eu estou resolvendo mais do que o problema aí, tá? Aproveitando para mostrar aqui o que pode ser feito. Qual é o preço que eu devo praticar, preço dito ótimo, que a gente chama, para que eu chegue ao lucro máximo? Né? Basta jogar aquela quantidade de 42,5 nessa função. Então você vai ter 20 menos 0,2 que multiplica 42,5. Portanto, esse preço vai ser 20 menos, e aí eu vou fazer aqui a conta, 0,2 vezes 42,5, resultado 8,5. Então, 20 menos 8,5, preço ideal 11,5. Se for em reais, R$11,50. Perfeito? Tá aí. Então, aproveitei para não só resolver o problema, mas tentar explorar aí as possibilidades quando nós temos esse tipo de situação. Até o próximo vídeo.